Olá, queridos! Voltamos então para dar continuidade aos estudos da aula 6 e agora nós vamos para a revisão. Vamos lá dar início à revisão. Falamos então sobre as linguagens artísticas, parte 4, aula 6.2. Abordamos aí sobre dois conceitos: o que é performance, o que é happening, e lembrando que há diferença entre um, né, e o outro. São linguagens artísticas, né, que os artistas, as pessoas vão ao público, que usam ali a linguagem, no caso performance, utiliza da linguagem como teatro, né, a mistura de teatro, artes visuais, música, ou seja, na performance não há participação do público, né, o artista ele fica ali, estático, parado, no caso se ele estiver tocando um instrumento, então não há ali a participação do público. Porém, o artista ele articula com a modalidade de arte, como dança. Geralmente eles têm grupos que fazem, né, demonstração de dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura. Pode haver ali várias manifestações, colocando em questão a própria definição de arte. Então, performance, a diferença do happening é que não há participação do público, porém as atividades é feita ao público, né? Quem vai apreciar é o público. As pessoas podem parar, observar ou não há. O artista não tem preocupação se o público vai gostar, vai fazer crítica, enfim, sempre ele vai fazer uma abordagem ali também de uma temática. Já o happening, que o significado da palavra happening, gente, é o agora. Por isso que é uma forma de arte que acontece em tempo real, certo? Pode ser, então, uma combinação das artes visuais, também o teatro, sem texto nem representação. Então, vocês viram durante a aula que o happening pode ser um grupo de pessoas ali fazendo uma demonstração, porém há a participação do público, eles interagem com o público, né? O produto final, tanto da performance como do happening, pode ser as fotografias, os vídeos gravados, né, e depois disponibilizado nas redes, né, sociais, nos canais, geralmente as TVs, né, há muitas reportagens sobre esses trabalhos aí de happening ou performance. A videoarte, né, na verdade nós não abordamos sobre o videoarte, não vou trazer nenhuma questão sobre isso, mas a videoarte, estudante, é o quê? É um ser híbrido, uma espécie de ciborgue, né? Metade homem, metade máquina. Então, no qual eles usavam um monitor de TV colocado por meio de uma animação de um tubo de PVC moldado a quente em cima de um ator escondido sobre os mantos. Eu trouxe uma imagem sobre a videocriatura, porém nós não vamos estar abordando, só como informação aí para vocês. Já vamos então para a atividade de sala. Então momento em que vocês vão tirar dúvida. Vamos lá então fazer a correção das atividades. Estudante, lembrando que eu deixei outras sugestões de atividades, né, que vocês poderiam substituir pelas atividades escritas, porém mesmo assim eu vou corrigir. Quem, por exemplo, optou por fazer as atividades escritas, vai acompanhar agora a correção. Então vamos lá para a primeira questão. Questão 1. Observe então, estudante, essa imagem que você já conhece da Berna e responda a alternativa correta. Então, sobre esta imagem, né? Aqui tem muitas provas do Enem que utilizam imagens que foram disponibilizadas na mídia, nos jornais ou as mídias sociais. Então, aqui você já conhece essa imagem, sabe que é uma performance, né, feita pela Berna Real, Ordinário, com o título Ordinário, né, 2013. Aqui é um registro fotográfico. E a questão sobre isso, vamos lá, sobre essa imagem. A artista envolve seu próprio corpo como reflexão sobre o momento sociopolítico contemporâneo. Sobre a forma de arte representada pela artista, está correto que se afirma em
é uma forma de arte como cinema, fotografia, happening, performance ou videoarte. Tenho certeza que vocês acertaram, porque é o quê? Performance, né? Então, vocês já sabem identificar a diferença entre performance e happening, né? Qual a diferença, professora? Poderia dizer de novo? Vou dizer sim. A diferença é que é uma intervenção. Por quê que é uma intervenção? Porque vai ao público. Geralmente, o artista vai até um espaço público, né? Por exemplo, aí ela está na rua. Porém, ela não está preocupada se as pessoas estão olhando, estão criticando. Ela tem um objetivo, né? Fazer aquela representação ali com aquela carroça, com ossos, né? E a temática é sobre reflexão sobre a violência. O que se pode fazer com a violência? Buscar sanar a violência. E parte de onde diminuir a violência? Primeiro, pela educação, né? A educação pode diminuir muito a violência, porque se as pessoas estão estudando, estão formando, estão se preparando para o futuro, com certeza essa pessoa não vai se envolver em violência. Porque a violência é algo muito estruturado, né? Está ligado ao tráfico de droga, ao roubo, à criminalidade. Então, se a maioria das pessoas, os jovens, estão envolvidos em estudar, se preparar para o futuro, ter uma formação, né? Ter ali um sonho, quer um emprego, né? A partir da idade que é possível trabalhar, ele tem condições de ter um emprego por meio da formação, com certeza não vai se envolver em crime. E se não há crime, também vai diminuir a violência, certo? Então, essa performance tem esse objetivo, trazer à tona a reflexão de uma temática, porém não há intervenção ou a participação do público. E o happening, né? O happening já é uma ação feita ali no momento real e a interação do público. Então, vamos para a tela, vamos para a próxima questão. Questão 2, forma de arte que combina elementos do teatro, artes visuais e música. Nesta linguagem da arte não há participação do público. Então vocês já sabem, né? Venho debatendo muito nessa característica aí para definir o que é performance e o que é happening. Então, a respeito deste conceito, está correto que essa forma de arte é a performance. Então, duas questões aí em relação sobre a linguagem artística performance. Então, vamos logo para a questão 3, sem delonga. Uso de elementos de forma a aproximar o espectador. Aqui o espectador vai interagir, ó, fazendo participação da cena, há improvisações, né, para conduzir a cena, pode ser ritmadas, ter ideias de acaso, espontaneidade, em contexto como ruas, lojas vazias, praças, né, centros. Este conceito está correto. Estamos falando então do cinema, fotografia, do happening, performance ou videoarte. Do happening, muito bem, então você já consegue diferenciar aí, né? Performance do happening. Vamos a uma questão do Enem. Vamos ver o que... Só olhar se tem alguma imagem. Não, tem só mesmo a questão. Então vamos ler aqui. Questão 4 do Enem. Na exposição, a artista está presente no MoMA, em Nova York. A performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Vocês viram lá durante a aula que eu trouxe, né? Um trabalho da Marina Abramovic. Em 2010, ela fez 6 dias por semana. Lá na aula eu coloquei 7, mas aqui na questão do Enem está dizendo que é 6. Lá eu pesquisei na internet, né? 6 dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura. Sentada numa sala, percebia os visitantes, um a um, e trocava com cada um deles um longo olhar, sem palavras. Sem palavras.
ao redor do público assistia a essas cenas recorrentes. Ao redor, o público assistia, né? O público ficava ali observando, a artista, então, só visualizando, sem falar. O público também, com certeza, talvez fazia um silêncio, né? Não sei. Então, estudante, esse foi o texto introdutório sobre essa performance. É uma questão do Enem, que você só iria conseguir, por exemplo, ter essa visão mais geral se tivesse visto essa informação, né? Então, vamos ver se a pergunta está de nível fácil. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha às tendências contemporâneas e se caracteriza pela negociação colaborativa de sentidos entre a artista e as pessoas com quem interage. Será que é isso que ocorria? Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. A abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. A abordagem educacional, essa questão aqui, essa alternativa, pode induzir ao erro, porque não deixa, né, um trabalho, uma performance, não deixa de trazer informação, né, de educação, de educar, de trazer algum conceito moral, ético, né? Então pode induzir ao erro, que essa abordagem ela é educacional. Redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas. Aproximação entre artista e público, o que rompe com a utilização desta forma de arte. Essa também podemos excluir porque o fato dela estar no museu, né, não quer dizer que está rompendo com a elitização, né? Não está rompendo nada com a elite. Na verdade, o fato de estar no museu dá mais acesso à elite do que um público mais simples, mais comum. Não é considerado arte, essa também podemos excluir, né? Então, estudante, a resposta a essa questão é a letra A. Por quê? Negociação colaborativa, porque as pessoas estão colaborando com o artista, né? De sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. Então, como não há participação do público, eles não vão intervir. Então, eles colaboram com ela, o fato dela não querer falar, dela só observar, só olhar, e ela buscando ali o silêncio total, né? O silêncio no sentido assim, de não falar. É claro que há barulhos, as pessoas movimentam, conversam, cochicham, certo? Porém, a artista ficou na posição de não falar, de não fazer barulho e só observar. Então, há essa negociação ali de colaboração das pessoas com o artista. Então, resposta correta, letra A. É uma questão de nível, poderia até dizer nível fácil, porém, só consegue responder se caso conhecesse o que é performance e um pouco sobre o trabalho da artista. Teria que parar, refletir, excluir as que não são prováveis, certo? Para acertar essa questão. Então, vamos para a última questão. Diferencie o happening da performance. Então, estudante, essa última questão não está difícil, por quê? Porque vocês já aprenderam, né? Já conseguiram aí compreender durante a aula que uma das características principais aí da diferença é que a performance não há participação do público, porém é uma linguagem de arte que traz ali conteúdos da arte visual, da música, né, da dança, do teatro, enfim, diversas linguagens. O happening é uma intervenção no qual os artistas, né, as pessoas que estão ali fazendo essa intervenção, vai interagir com o público e o objetivo é aquela intervenção, no momento real. Porém, pode ser, sim, fotografado, pode ser feito vídeos, né, que é o produto final. Então, vamos para a leitura do texto. Vamos olhar aqui para o texto. De onde eu estou, eu não enxergo, por isso que eu tenho que vir para cá. Então, no happening, utiliza-se distintos materiais e elementos de forma a aproximar o espectador, fazendo-o participar da cena. Assim, o happening se distingue, ou seja, se diferencia da performance, na qual não há participação do público obrigatoriamente. Certo? Lembrando que o significado de happening é
agora, o agora. Por isso que é uma intervenção que ocorre no momento atual. Aqui é um material complementar sobre um vídeo aí falando sobre performance. Então, queridos, foram esses, né, os temas que nós abordamos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E, se necessário, continue pesquisando, estudando mais sobre essa temática, sobre as linguagens artísticas, como performance e happening. Tchau! Obrigada pela atenção. Até a próxima aula.